Doutora Helen Van Bach, uma psicoterapeuta infantil canadense radicada nos Estados Unidos, conta no seu livro o primeiro contato que ela teve com algo inusitado. Ela era de formação, seus pais protestantes, mas ela mesma nunca teve nenhuma religião. Tornou-se ateia e materialista. Não achava na religião nada significativo ou importante para a formação do homem. Na verdade, ela achava até contraproducente. Então, ela não tinha nenhum perfil religioso na sua forma de pensar ou nos seus hábitos mentais. E ela conta no seu livro o primeiro contato que ela travou com um jovem paciente de 2 anos e meio a 3 anos, chamado, vamos chamar, B. E a partir do encontro com B, a sua vida ficou diferente. E ela conta nesse livro a história de B. B nasceu numa família de classe média muito unida. Eram muitos irmãos, eram familiares, uma família grande, mas muito próxima. E B era o primeiro bebê da família. Então, ele estava sendo muito esperado, havia uma expectativa enorme no nascimento de B, sobre os vários tios, os primos, a quantidade de gente. E ele era o primeiro bebê daquele momento. E ele foi esperado com muita ansiedade. Nasceu um bebê lindíssimo. Não só era um bebê lindíssimo, como ele era muito simpático. Então B sorria com muita facilidade, B fazia gracinhas, B se transformou no presente inteiro da família. Era a razão de ser daquela população adulta que estava ali. E B foi crescendo, e quanto mais B crescia, mais encantador ele parecia. Porque não só ele era lindo, não só era simpático, como era um bebê calmo, como era risonho, como ele fazia as pessoas felizes. E à medida que B foi crescendo, B encantou ainda mais a família. Porque quando B começou a se manifestar, ou seja, interagir socialmente com a família, eles descobriram a paixão de B. B tinha paixão pelos bombeiros. Quando ele ouvia uma campanha de bombeiros, ele enlouquecia de dar risada. Ele ficava muito feliz. Quando traziam para ele um brinquedo com referência aos bombeiros, B ficava nas nuvens. E B foi crescendo e a paixão pelos bombeiros foi ficando cada vez maior. Então, se ele ganhava um caminhão de bombeiros, roupa de bombeiros, então o quarto de B todo fazia referência aos bombeiros e todo mundo que conhecia B sabia que essa paixão que ele tinha pelos bombeiros. Quando B começou a falar, apaixonou ainda mais a família, se isso era possível. Porque B amava os bombeiros. E quando ele conhecia alguém novo, ele perguntava: na sua casa, você toma cuidado com os procedimentos anti-incêndio? Ele falava sobre incêndios florestais, sobre o perigo dos incêndios, como a importância da segurança contra incêndios. E as pessoas ficavam encantadas. Um bebezinho quase que falava assim, com tanta... E ele falava sobre os bombeiros, sobre a hierarquia dos bombeiros. E o que você quer ser, B? Eu quero ser bombeiro. Só que B falava de uma maneira assim, muito fora do comum. Será que ele é um superdotado? Os pais acharam. Mas, como eles eram muito corujas, vamos pedir uma segunda opinião. Vamos levar B para ser avaliado por um especialista. Porque as coisas que ele diz a respeito da prevenção de incêndios, sobre a preocupação com a ecologia, ele nem fez 2 anos. Ele deve ser superdotado. E foram então a um especialista e ele realmente confirmou que o vocabulário de B era muito acima da média. Que as construções verbais dele estavam fora das tabelas. Que ele realmente era alguém fora do comum. A família, então, explodiu. Juntaram os recursos de todos para que B tivesse o máximo possível para se desenvolver. Então, eles queriam que ele tivesse a melhor educação possível. Qual a melhor escola nos Estados Unidos para uma criança especial como B? E resolveram matriculá-lo nessa escola. E B entrou na escola, passou por avaliação e foi um sucesso. B foi um sucesso da escola. As coisas que ele falava sobre os bombeiros, sobre os incêndios, sobre a hierarquia militar, era impressionante. E ele fez um sucesso enorme na escola e tudo estava muito bem. Mas um dia, a professora chamou a mãe na escola. Mãe, está acontecendo algum problema? Como assim? B não tem participado das atividades. Ele tem ficado num canto, ele está tristinho.
Alguns dias já se passaram e eu resolvi conversar com ele. E ele disse que não tem vontade de participar das atividades. Eu perguntei por quê. Ele disse que está muito triste. Ele está tão triste que não quer participar das atividades. Eu disse, mãe, achou estranho, não me pareceu diferente. E ela resolveu prestar atenção. E notou que B estava realmente muito quieto. Mas isso acontecia às vezes com B, mas ela começou a prestar atenção. Chamaram de novo na escola. B está tendo dificuldade para se alimentar. Ele disse que está muito triste. Algo está acontecendo? Não, nada. Ela chamou B. B, há algum problema na escola? Não. Você não gosta da escola? Você estava tão feliz? A professora disse que você não quer participar das atividades. Eu não tenho vontade. Por que, B, você não quer participar das atividades? Nada, não. Diga, B, por quê? Porque estou triste. Eu estou muito triste. Mas por que, B, você está triste? Mas B começou a ter problemas para se alimentar em casa. Ele não queria comer. Por que, B, você não quer comer? Estou triste. B começou a ter problemas para dormir. Eles ficaram muito preocupados. O que está acontecendo? E aí, eu estou triste. Por que, B, você está... Alguém fez alguma coisa com você na escola? Foi um professor? Foi algum colega? Algo aconteceu com você? Não, mãe, não foi nada disso. É que eu estou com saudades. Com saudades, B? Sim, saudades. Mãe, eu sou B, seu filho. Mas você sabe que eu também sou Mark, capitão dos bombeiros da cidade de Nova York. E eu estou com muita saudade da minha esposa e dos meus filhos. A mãe riu, uma coisa engraçada. Porque esse personagem Mark é um personagem antigo. Toda a vida ele falava que ele era capitão dos bombeiros. E depois de algum tempo ele começou a dizer que ele era Mark, o capitão dos bombeiros. E o Mark tinha muitas aventuras. O Mark salvava crianças, o Mark salvava florestas, o Mark salvava animais. O Mark... E era um personagem conhecido da família. Mas aquilo já estava estranho. Ela foi conversar na escola. E realmente, ele estava com um quadro depressivo. E quando os outros pressionaram assim, estou com saudade da minha esposa e dos meus filhos. Aí a professora sugeriu que eles procurassem um terapeuta. Porque a imaginação de B saiu ao controle. Ele realmente era superdotado, realmente tinha uma imaginação muito bacana, mas aquilo já era algo prejudicial. Eles tiraram da casa tudo sobre os bombeiros. Acabaram com os caminhões de bombeiro, tiraram todos os brinquedos, tiraram tudo. Pediram que nenhum dos familiares fizesse referência aos bombeiros para ver se B melhorava. Não se falava mais dos bombeiros e B piorou muito. Resolveram então procurar um terapeuta. E a escolhida foi a doutora Ellen Van Bach. Era muito conceituada e ela travou então seu primeiro contato com B. E B realmente era encantador. As coisas que ele falava eram inusitadas. Jamais ele pareceria ser uma criança de quase 3 anos. O vocabulário dele. Mas diante do quadro, ela conversou com os pais. Realmente, eu tenho a impressão que B está fazendo um quadro psicótico. Não é comum isso acontecer com criança, mas B é tão adiantado, é tão maduro para a idade, que ele está fazendo um quadro psicótico. Infelizmente, isso está prejudicando seu desenvolvimento. Eu estou vendo a necessidade de iniciar uma medicação. Mas uma medicação em alguém tão jovem. Eu penso que a gente deveria tentar alguma coisa antes. Eu acho que B é tão imaginativo que eu pensei, eu gostaria de falar com os senhores, de tentar fazer um choque de realidade em B. Quem sabe, se a gente provar para ele que isso é uma fantasia, ele é tão maduro, talvez ele desperte. E com isso eu não tenha que iniciar uma medicação pesada numa criança tão jovem. Porque vocês sabem que a medicação tem efeitos colaterais. 3 anos. Eu tenho estudado, não é comum. Eu acho que é uma faca de 2 gumes. B é tão acima da idade que está desenvolvendo transtornos impróprios para a sua idade. Eu gostaria de tentar. Sim, o que é que a senhora sugere? Eu gostaria de provar para B que Mark não existe, que é uma fantasia, que não é real. Vocês me permitem? Perfeitamente. Então ela pegou e começou a perguntar a B sobre Mark. Então B, então você diz que é... Eu sou B.
Mas eu também sou Mark. Eu sou o capitão dos bombeiros de Nova York. Sou casado, tenho 3 filhos. É mesmo, B, é mesmo. Você sabe que você é B? Sei. E Mark? Sim. Antes de ser B, eu sou Mark. E onde mora Mark? E B disse: Mark mora na rua tal. Tal. É mesmo. E ele é casado com quem? Com fulana de tal. E teve 3 filhos, e disse os filhos. E aí ele foi longe demais. Ele disse o número do seguro social do bombeiro Mark. E a doutora Ellen resolveu então pesquisar. E aí ela ficou muito zangada. Não era um transtorno mental, essa criança estava sofrendo abuso. Porque alguém estava alimentando as fantasias dela. Porque ela descobriu que o bombeiro Mark realmente existiu. Morreu há 10 anos antes de Mark nascer. E era casado e tinha 3 filhos. E o número social que foi oferecido era o do bombeiro Mark. Então ela chamou a família. Olha, eu sinto muito, mas alguém está abusando dessa criança. Pausa. Naquela época não tinha o Google, então eles não podiam pesquisar. Então, para ele saber, alguém tinha que ter contato. Hoje em dia fica mais complicado, mas antigamente. Alguém está alimentando a criança com essas fantasias. Isso é claramente um caso de abuso. Porque é impossível para ele dar essas informações. Aí ela explicou que o bombeiro Mark realmente existiu, que morreu num incêndio e contou os detalhes da vida dele, que eram os detalhes oferecidos por Mark. Então alguém está fazendo isso. E foram pesquisar. E não acharam o responsável. Quem poderia estar fazendo isso? Bom, agora não adianta. Quem fez não importa. O problema é que ele agora acredita piamente que ele é o bombeiro Mark, com todas essas informações. E a gente precisa, então, dar-lhe um choque de realidade. É preciso despertá-lo, para que ele saia desta fantasia. Então eu sugiro entrar em contato com a viúva do bombeiro Mark. Vocês me permitem? A família concordou. A alternativa seria a medicação antipsicótica. Concordaram. E a doutora Ellen entrou em contato, então, com a viúva do bombeiro Mark. E explicou para ela do que se tratava. Eu estou tratando de uma criança assim muito inteligente, muito dotada, e que desenvolveu uma fantasia, uma fixação por seu marido bombeiro, que saiu numa reportagem, é verdade, era um herói. E ele desenvolveu uma fantasia muito forte, e que ele afirma ser o bombeiro Mark. E isso está atrapalhando a sua vida e tal. E explicou, a viúva ficou muito sensibilizada. Meu marido Mark, sim, seu marido Mark. A senhora concordaria em um encontro com um B, para que ele tivesse um choque de realidade? Para que ele visse, então, claramente que ele não é Mark, o bombeiro? Sim, perfeitamente, eu concordo em participar do encontro. E a viúva viajou, foi até a cidade, às despesas dos pais, e foi marcado o encontro, ela estava no consultório, a família já sabia, B não sabia de nada. E B chegou para a consulta, entrou na sala. Olá, doutora Ellen, tudo bem? Tudo bem. E nisso a viúva estava lá. E B não sabia. Quando B se vira e diz: Fulana, sou eu, seu marido Mark. E disse detalhes do casamento, detalhe da vida conjugal dos dois. Inclusive falou sobre o sinal que ela tinha na parte interna da coxa direita, que somente seu marido Mark e o seu ginecologista poderiam informar. Depois de algum tempo, a senhora virou para a doutora Ellen. O que aconteceu eu não sei, mas esse é meu marido Mark. A doutora Ellen não tinha o que falar. Porque ele reconheceu a senhora, perguntou pelos amigos, sabia detalhes impossíveis. De tal maneira que viu assim, o que aconteceu eu não sei. É Mark, meu marido. E agora? B matou as saudades da esposa, ouve notícia dos filhos, se tranquilizou, se recuperou. E agora? Doutora Ellen resolveu pesquisar. Será que existem outros casos semelhantes? E descobriu que aquele não era o primeiro. Haviam vários outros casos relatados. Mas nesses casos, eles diziam que não se preocupasse, porque os sintomas desapareciam em torno de 3, 4 anos de idade.
Vários casos foram relatados de experiências semelhantes, mas que desapareciam em torno de 3, 4 anos de idade. Ela conversou com a família, falou daquilo, do que se tratava. Inclusive, hoje em dia, não se faz mais a avaliação de coeficiente de inteligência, de QI, antes dos 6, 7 anos de idade. Por quê? Porque a quantidade de falsos positivos que acontecem são muito grandes, principalmente se a medição for feita antes dos 4 anos de idade. E a explicação que os médicos deram é que entre 2 e 4 anos de idade, algumas crianças sofrem de uma explosão de atividade neuronal, uma hiperatividade neuronal, que fariam com que elas apresentassem uma característica de superdotação que, na realidade, não continuava, porque depois o cérebro se estabilizava. Eles tinham que explicar de alguma maneira, não é verdade? Crianças entre 2 e 4 anos de idade, com um vocabulário acima da média, com uma capacidade de verbalização fora do comum, com conversas altamente complexas. Quem já viveu isso? Inclusive, antigamente os pedagogos diziam que isso acontecia porque elas conviviam muito com o adulto. E quando depois dos 4 anos iam para a escola, perdiam isso. Mas peraí, eles não continuavam convivendo com os adultos? Mas eles não perdiam só o vocabulário, perdiam a articulação, aquela característica. Então é muito comum crianças entre 2 e 4 anos de idade parecerem o quê? Adultos, nas coisas que dizem, nas coisas que falam, na articulação, na capacidade de conversação. E depois dos 4 anos fica o quê? Perfeitamente normais. Então eles chamaram isso de síndrome da hiperatividade cerebral. E, inclusive, em alguns casos, como o de B, diziam que essas lembranças apareciam, alguns surtos psicóticos decorrentes dessa hiperatividade. Mas, doutora Ellen não se convenceu. Aquilo não era um surto de hiperatividade. Aquilo era um homem num corpo de uma criança. E que realmente, da mesma maneira que indicaram, B melhorou, eventualmente ele pedia para falar com ele, mas quando B fez 4 anos, as lembranças desapareceram. Nunca mais ele falou sobre Marco Bombeiro. E quando ele encontrava a viúva, oi tia fulana, deixou os comentários, deixou tudo, e deixou aquela genialidade que ele apresentava também. Se tornou uma criança perfeitamente normal, que passou a frequentar uma escola normal, como qualquer outra criança. Mas doutora Ellen, a partir daí passou a pesquisar esses quadros de hiperatividade cerebral. E chegou à conclusão que não era hiperatividade cerebral, que era reencarnação. E ela passou então a tentar provar a realidade da reencarnação, o que ela fez num livro Você Já Viveu Antes, em que ela, usando métodos estatísticos, demonstrou a realidade da imortalidade da alma.